Olá, estudantes do quinto ano, bem-vindos a esses momentos de estudo com algumas questões da AAP, Avaliação de Aprendizagem em Processo. Farei a correção e a resolução de algumas questões apresentadas na AAP, a AAP etapa, ou seja, que compreende tudo que estudamos até aqui no decorrer do ano letivo. E se você não encontrar exatamente essa questão, não se recordar que respondeu estas questões na sua prova, você deve ter respondido alguma questão semelhante e que abordou os mesmos conhecimentos que precisamos para responder as questões que estarão neste momento de aula. Vamos juntos? Eu sou o professor Joelson e eu quero apresentar para vocês, nesta correção da AAP etapa, o seguinte enunciado. Vamos lá. Observem na tela. Leia os textos abaixo. Regiões brasileiras é o texto. Leiam comigo. Nosso país é realmente fantástico. Há abundância em tudo: vegetação, água, espécies animais, extensão territorial, etc. Justamente pela grande diversidade natural, social, econômica e também pela extensão territorial, temos 8.514... eu errei esse número. Não é. É 8 milhões. É porque está vendo que está quebrado o nome da formatação? Bom. Professor, mas se quiser começar a leitura de novo, deixa marcado aqui. Perfeito. Farei isso. Peraí, professor, peraí. Desculpa. Então eu vou começar apenas a parte da leitura de novo. Beleza. Tá bom? Beleza, professor. Só vou colocar aqui. Tá. Só vou dar o ponto de corte, tá? Perfeito. Em 5, 4, 3, 2... Leia os textos abaixo. Regiões brasileiras. Nosso país é realmente fantástico. Há abundância em tudo: vegetação, água, espécies animais, extensão territorial, etc. Justamente pela grande diversidade natural, social, econômica e também pela extensão territorial, temos 8.514.877 km² em extensão. Foi necessário dividir nosso país em regiões. Dessa forma, fica mais fácil administrar e estimular o desenvolvimento, baseando-se nas características regionais. Atualmente, o Brasil é formado por 26 estados e um Distrito Federal, divididos em 5 regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. Esse foi o texto, Regiões Brasileiras. No vocabulário a gente tem uma definição para diversidade, que quer dizer variedade, e extensão, tamanho, comprimento, os significados apresentados. A partir da leitura do texto, o que devemos responder? Vamos observar na tela, com atenção. O trecho desse texto que apresenta uma opinião é... Ora, o que está em jogo ao responder essa questão, estudantes? Distinguir um fato de uma opinião. E observem, o trecho desse texto que apresenta uma opinião é... Vamos destacar aqui, opinião. Opinião. Tem um marca-texto para destacar. Vamos destacar o que é a opinião. Observem na alternativa A. Nosso país é realmente fantástico. Pensando nessa afirmação, tem uma opinião aí? A gente vai retomá-la logo mais, porque pensaremos na alternativa B, antes de conversarmos mais sobre se nosso país é realmente fantástico, como está colocado no início do texto. Na alternativa B, podemos ler: temos 8.514.877 km² em extensão. Ora, estamos buscando a opinião.
A alternativa B apresenta a extensão territorial e esse fato pode ser observado na leitura do texto. Este dado é colocado para todos nós no próprio texto. Vamos observar? Observem. No segundo parágrafo, justamente pela grande diversidade natural, social, econômica e também pela extensão territorial, temos 8.514.877 km². Então não temos aqui uma opinião, temos um fato. Olhando para a alternativa B, temos um fato. Não deveríamos responder a alternativa B por isso. Vamos pensar agora na alternativa C. O que é que está colocado na alternativa C? Vamos ler? Foi necessário dividir nosso país em regiões. Há um fato ou há uma opinião na alternativa C? Respondam, porque estamos identificando, dentre as alternativas, a opinião. Ora, você deve, inclusive, recordar na leitura do texto que isso aparece em algum momento e vamos localizar exatamente no texto onde aparece? Olha só, buscando no texto, vamos lá? Foi necessário dividir nosso país em regiões. No final de qual parágrafo isso aparece? No meio do segundo parágrafo. Vejam, foi necessário dividir nosso país em regiões. Há uma opinião nisso? Não há uma opinião nessa alternativa também. É um fato, está posto pelo texto nesse caso. É algo que faz parte da nossa realidade e não é uma opinião. Na alternativa C, então, na alternativa D, temos a seguinte afirmação. Atualmente o Brasil é formado por 26 estados. E aí? Atualmente o Brasil é formado por 26 estados. Há um fato? Há uma opinião? Ora, você que está bem ligadinho já percebeu que não há uma opinião na alternativa D também. E por que não há uma opinião? Ora, professor, isso é um fato, está presente no texto, está dado no texto. É um dado, é uma informação que a gente vai localizar. Vejam. Atualmente o Brasil é formado por 26 estados. No começo, final do texto, início do terceiro parágrafo. Atualmente o Brasil é formado por 26 estados. Mas a gente deixou a alternativa A para o final. Você deve ter percebido que há uma opinião. Vamos conversar por que há uma opinião, por que isso é uma opinião? Porque essa deve ser nossa resposta? Opa! Agora sim. Na alternativa A, nosso país é realmente fantástico. Como eu posso justificar que aí há uma opinião? A gente tem fantástico, esse adjetivo. Ora, a gente diz que é fantástico algo que existe na imaginação, algo que é extravagante. É um adjetivo, assim como dizer que algo é feio ou que é bonito. É feio ou é bonito aos meus olhos. Isso não é um fato, não é? Então, isso faz parte da minha opinião. Ora, se é fantástico, é extravagante, existe na imaginação. Então, isso é um adjetivo, isso caracteriza nesta alternativa uma opinião. Nosso país é realmente fantástico. E há uma outra palavra para reforçar essa ideia do fantástico, que é o realmente, que intensifica o sentido do adjetivo. Intensifica a opinião de que o nosso país é realmente extravagante. Por isso, a alternativa certa, olha só, é a alternativa A. Nosso país é realmente fantástico. Distinguimos assim um fato da opinião relativa a esse fato. Este conhecimento estava em jogo na solução desta questão. E ainda sobre esse texto, temos mais algo para pensar. Vamos juntos pensar nisso? Observem.
Depois de identificarmos a alternativa correta. Letra A. Olha só, vamos identificar o tema do texto com a seguinte questão. Qual é o assunto desse texto? Qual é o assunto? Sobre o que está falando o texto? Vamos pensar nas alternativas dadas? E a alternativa A nos aponta a variedade de animais brasileiros. Estudantes do 5º ano, a variedade dos animais é citada no texto? Vocês se recordam? Eu quero retomar com vocês. Ora, professor, falamos de animais no texto, a gente leu isso, conferiu. E nosso país é realmente fantástico, há abundância em tudo. Abundância em tudo. 2 pontos. Vegetação, água, espécies animais. Espécies animais. Eu vou destacar espécies animais. Gente, há abundância em tudo. Água, vegetação, inclusive em espécies animais. Poderíamos afirmar que esse texto tem como assunto os animais, a variedade de animais brasileiros? Tem mais coisas aí. A próxima alternativa nos aponta para o seguinte. Letra B, a importância da vegetação brasileira. Ora, a vegetação também é citada. Então, o texto afirma que há uma variedade de animais, há uma abundância, tanto de animais quanto de vegetação, assim como de água e de extensão territorial. Então, não é a alternativa B também. Porque a água está sendo citada, como está sendo citados os animais, mas há outras informações aí para pensarmos. O texto segue. Na letra C. A grande quantidade de água no Brasil. Ora, nós estamos falando aqui do mesmo parágrafo. O texto está falando que tem uma abundância de água, uma abundância de vegetais, extensão territorial, diversidade animal. Depois vai falar também social. Mas o assunto do texto é mais abrangente. E a alternativa D aponta assim, a divisão do Brasil em 5 regiões. Eu quero retomar o texto inteiro com vocês e a gente vai pensar no assunto desse texto. Vamos lá. A afirmação inicial é de que nosso país é realmente fantástico, temos uma opinião aí. E que há abundância em tudo, vegetação, água, espécies animais, extensão territorial e outras coisas. Justamente pela grande diversidade natural, social, econômica e também pela extensão territorial, temos 8.514.877 quilômetros quadrados em extensão. Ai, que grande! Olha que número imenso! Isso para dizer a extensão do país. Foi necessário dividir nosso país em regiões. Estamos falando dessa necessidade de dividir o país em regiões. E eu vou destacar a extensão territorial, falando do território, que já nos dá uma ideia de região, não é? Território, região. Vejam, novamente a extensão territorial aparecendo, e aí tem a extensão em número. Então, devido a essa extensão, foi necessário dividir nosso país em regiões. Dessa forma, fica mais fácil administrar e estimular o desenvolvimento, baseando-se nas características regionais. A ideia de região vai passeando, vai ganhando forma no texto. O assunto que perpassa todo o texto é regiões. Então, a nossa resposta deve constar isso, deve aparecer essas regiões. E o último parágrafo, atualmente o Brasil é formado por 26 estados e um Distrito Federal, divididos em 5 regiões. E aí tem os nomes das regiões, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. Entendemos, então, até aqui que, ora, professor, esse texto, cujo título Regiões Brasileiras, com a questão apresentada, qual é o assunto desse texto? Tem como resposta a divisão do Brasil em 5 regiões. A letra D.
Acompanharam? Identificaram o tema comigo? Encerramos aqui a solução, a resolução dessas questões e nos vemos em outro momento para outros instantes de aprendizado. Até a próxima, estudantes do 5º ano. Tchau!